Página de número 23. Educação manual e os ofícios. A educação manual e os ofícios. Vamos lá, irmãos. Provavelmente foram os hebreus os primeiros a reconhecerem o alto valor da educação manual, que também era de responsabilidade do pai, ou seja, de ensinar o ofício a seu filho. O Talmud, que é um livro sagrado, né, das tradições judaicas, um documento, cita as seguintes sentenças. Olha que coisa interessante, na página seguinte. Isso aqui é o ensino de um ofício, né? Quem não procura que seu filho aprenda um ofício, está preparando-o para que seja um ladrão. O pai que não ensina o filho ou os filhos a exercer e a ter um ofício, uma profissão ou ocupação, estão ensinando pela negligência a ser um ladrão. Você vê que coisa forte, né? E verdadeira. A mesma obrigação tens de ensinar a teu filho um ofício como a de instruí-lo na lei. Grande é a dignidade do trabalho, muito honra ao homem. É bom acrescentar a teus estudos o aprendizado de um ofício. Isso te ajudará a livrar-te do pecado. Quem vive pelo esforço de suas mãos é melhor que aquele que se entrega a uma piedade ociosa. Olha só, irmãos, tá? Então, aí é a importância de a gente ensinar os nossos filhos a fazerem alguma coisa, a serem alguma coisa, a realizarem alguma coisa, né? Então, esse é um papel nosso. Antes, irmãos, era muito aquela questão assim, porque era uma vida rural, né? Geralmente tinha que se perpetuar a propriedade dos pais, então os filhos, se o pai era fazendeiro, o filho também era. Se o pai era ferreiro, o filho também seria, né? Então tinha muito essa questão de seguir a profissão dos pais. Oi? Sim, claro. Sem dúvida. É o exemplo, né? E o que acontecia muito também, que eu já observei isso, eu já presenciei isso, inclusive da boca de uma pessoa, a frustração dela, porque o pai queria que ela fosse tal coisa e pagou a faculdade. Eu falei, eu pago a faculdade disso. Isso aqui eu pago, porque ele queria que ela fosse aquilo, porque talvez era uma frustração dele e queria projetar nela, na pessoa. Estou tentando aqui preservar o nome e tudo, né? Projetar na pessoa o sonho dele, que ele não realizou, ou seja, a frustração dele. E ela fez a faculdade, a pessoa, ele pagou tudo certinho e ela nunca exerceu isso, não gosta. É a pessoa, irmão, que coisa horrível, né? Oh, meu Deus, é mesmo, mano? Mas tá bom, não fala pra ninguém não. Bom, é que tem muitos casos assim. Tem muitos, né? Mas ele conseguiu fazer com que os seus filhos seguissem aquilo que ele queria também. E os filhos me falaram, inclusive, eu estou na profissão errada. Olha, irmão, que coisa horrível, né? É isso aí mais ou menos, então, né? Tem uma moça lá no hospital que a filha dela falou: mãe, eu quero fazer publicidade. Ela quase bateu na menina, falou: não, você não vai estudar publicidade. Ou você vai ser enfermeira, ou você vai fazer engenharia, ou você vai fazer direito ou medicina. Mas publicidade não. A menina está chocada, falou: não, eu quero publicidade. Ela: não, você não vai estudar isso, eu não quero que você faça isso. Olha só, coisa horrível mesmo, né? Você impõe e tal sobre a pessoa. Mas há uma importância muito grande de si, porque assim, irmão, o que a Bíblia diz a respeito dos nossos filhos? Que eles não são nossos. Isso que a Bíblia diz, que os nossos filhos não são nossos, eles são herança de Deus, não é? Então é uma herança, é de Deus, os filhos são de Deus. E esses filhos, eles, na linguagem figurada, a Bíblia diz, o Salmo diz que eles são flechas, que devem ser atiradas. Se elas devem ser atiradas, essas flechas, elas precisam ser direcionadas. Então o que os pais devem fazer? Devem descobrir, devem perceber qual é a aptidão do filho. Para que Deus criou esse menino ou essa menina? Descobriu, dá todos os recursos, condições e direciona então esse filho com uma flecha no alvo, direciona para que ele chegue lá.
né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Então o que é ensinar o menino no caminho? E que caminho é esse que se refere o provérbio? É o caminho da flecha. A ideia no hebraico, na língua hebraica, para esse versículo, capítulo 22, verso 6 de Provérbios, esse caminho refere-se ao caminho da flecha, irmãos. E os filhos são flechas na mão do valente. Vocês percebem? Então a gente não tem direito de decidir sobre a vida deles, o que eles serão, e sim ensiná-los, descobrir, né? Ensiná-los para que eles sejam aquilo para que Deus criou para que eles fossem. Percebe isso, amados? Então é lógico, a gente queria ter um médico na família, a gente queria ter um advogado na família, mesmo porque vai que a gente precisa um dia, né? Eu tenho um menino, ele é muito inteligente. Eu falei com ele para estudar sobre o nosso computador, celular, essas coisas. Ele é muito inteligente. Aí ele não presta para quem vai fazer, é por isso. Deixa. Tem aquele programa de resolução do polícia que passa só vê aquele negócio aqui, deixa ele ser, varão. Não tem nada não. Se ele quer ser, vai fazer o quê? É uma profissão, não é? É uma profissão. Mas é uma profissão. Amados, e a pessoa se não tivesse mais polícia? Precisa ter polícia. É isso aí. Só eu ensinei que eu pego uma visão. Você pode chegar em casa, tira a visão de casa, só passa uma cuidado. Veja bem, agora olha só, irmão Salvador, que seja um polícia, que seja nosso filho, que tenha ética, que tenha respeito, que seja uma pessoa direita, louvado seja Deus, né? Alguém tem que ser, e se é o nosso filho, louvado seja Deus. É lógico que tem risco, mas alguém tem que ser, né? Agora, é melhor que seja o meu do que seja um filho de alguém que foi mal criado, porque aí será um mau profissional, entende? Eu sei que às vezes há essa preocupação paterna, materna, né, de todas as questões e tal, a gente fala, não, isso aqui seria melhor, mas se é a aptidão, se é a escolha, e se é uma coisa que a gente vê que não é desonesta, então a gente vai dar condições, a gente vai instruir, né? Então é isso que a gente precisa entender aqui. Olha só o que diz na continuidade do texto: o costume de que a pessoa que se aplicasse à atividade intelectual também tivesse um ofício manual significou para os hebreus uma dupla segurança na vida. Isso se verifica quando observamos que Jesus exercia como seu pai o ofício de carpinteiro. Olha só, Jesus era um carpinteiro, pedreirão mesmo, tá, irmão? Para a gente contextualizar, era pedreiro, não era marceneiro não, é pedreiro mesmo aqui. O carpinteiro nessa época era pedreiro, construía casas, e o negócio era muito mais bruto do que hoje. Se hoje a construção civil é difícil, imagina naquele tempo. Era pedreiro? Pedreiro, isso. Era carpinteiro? Não era porque... Ele fazia o trabalho assim, ele pegava e desenvolvia tudo, fazia o trabalho completo. Não. Isso, a casa, levantava, construía casas. Construía, cobria a casa. Casa, construía a casa. Então o carpinteiro aqui, a palavra original é arquitecto, né? Que vem daquele que principia a casa, é o arquiteto. Então é tecto, arquitecto, né? A palavra na língua grega que está no Novo Testamento. Então ele era pedreiro mesmo, irmãos, tá? Porque alguns falam assim, era carpinteiro, marceneiro que fazia móveis. Não, era pedreiro mesmo. Então a Bíblia diz na Isaías que era homem de dor, experimentado no trabalho duro, o negócio não era fácil não. Então hoje tem martelete, hoje tem maquita, antes não, era um negócio muito mais bruto, né? Então Jesus aí tinha um ofício de carpinteiro, circunstância que nada tinha de extraordinário, nem de humilhante, porque de acordo com o costume dos judeus, todos os homens consagrados aos trabalhos intelectuais exerciam ocupação manual. Os mais célebres doutores tinham um ofício. O próprio São Paulo, né, o apóstolo Paulo, cuja educação fora tão esmerada, era também fazedor de tendas. Olha só. Então, aquele mesmo que era um doutor, uma pessoa estudada, com intelecto mesmo, né, trabalhava com ideias, mas ele também tinha um ofício manual, ele também fazia alguma coisa braçal. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser prendado, né, irmão? Então isso é essencial, isso é fundamental. Nós precisamos, irmãos,
ensinar os nossos filhos que façam algo construtivo, de útil. Se for no pensamento, ótimo, mas que não seja só no pensamento, só na tecnologia, só na questão do mestre, do doutor, do pensador, mas seja algo que seja também útil para a vida, tá certo? Então a gente está falando de ensino, a gente está falando daquilo que deve se passar para os filhos. O princípio da educação hebraica eu não vou ler, aqui mais para frente eu queria falar com vocês, lá na página 37, não que não seja importante, se vocês puderem ler, leiam, tá? Da página 24 até a 36, mas eu quero na 37 falar com vocês a respeito da educação e da expansão do cristianismo. A gente, até agora a gente estava no Antigo Testamento, né? História e tal, vamos para o Novo Testamento e ver como se desenrolou esse negócio então aí, na página 37. A educação do Novo Testamento é inaugurada com a presença de Jesus, o mestre, o professor dos professores, e com a maneira como utilizou os recursos e estratégias de ensino oportunamente para formar os ideais, atitudes e conduta do povo. Ele não se distinguiu primeiramente como orador, reformador ou chefe, mas como mestre. Por isso é necessário insistir no fato de que Jesus é a base bíblica e histórica, personificada da educação cristã, pois é muito provável que a educação hebraico-judaica não teria mais efeito sobre os cristãos de hoje, se o Jesus histórico não houvesse entrado em cena. Foi por meio de Jesus Cristo que a educação hebraica e a cristã começaram a caracterizar-se por longo tempo, assumindo marcas que as identificam como cristãs, formulando assim esse perfil de educação. Nesse capítulo aprenderemos a fundamentação teórica e bíblica do ensino do Novo Testamento e verificaremos a visão de educação da igreja primitiva, do apóstolo Paulo, bem como a contribuição dos pais da igreja em defesa da educação cristã. Então bora lá, Jesus, o mestre dos mestres. Jesus, o exemplo perfeito de mestre, além de conhecer bem o conteúdo que iria ministrar e compreender o valor dos métodos, era criativo e sensível às necessidades particulares dos seus alunos. E eu quero dar uma pausa aqui. Então Jesus, ele de fato foi aquele que começou, irmãos, no sentido da referência para a igreja, tá? Começou a questão mesmo de ensino, né? Ele era o verdadeiro ensinador por excelência. Ele compreendia os métodos, as formas de ensinar. Ele sabia que tinha proveito em cada maneira de ensinar. Jesus contou parábolas, Jesus usou a oratória, Jesus ele usou exemplos, Jesus ele fez dinâmicas de grupo. Estou exagerando não, é isso aí mesmo, tá, irmão? Né? Quando ele pega lá certas... Olha que coisa interessante. Jesus usava um método chamado de peripatético. Ó, que palavrão. O que era esse método peripatético? O mestre, ele ia... Imagine a cena, irmãos. Jesus andando tranquilão, manso, sossegado, contemplando a criação que ele mesmo fez, só que de um olhar diferente, de baixo para cima, né? Aqui, vendo tudo e tal. E aí os discípulos acompanhando atrás, aquele enxamezinho de 12 homens. Imagina a cena. Então 12 homens assim, meio desconfiados, olhando para Jesus, Jesus na frente, tranquilo. Jesus parava, os discípulos paravam. Aí Jesus olhava assim para os discípulos: por que vocês não têm fé? Por que vocês são tão ansiosos? Vocês não estão vendo aqui, ó, os lírios do campo? Está vendo como que nem Salomão, com toda a sua riqueza, glória e sabedoria, se vestiu como um deles? E esses passarinhos que vocês estão vendo sobrevoando aí? Nenhum deles, olha só que coisa interessante, nem trabalha, nem fia, mas o Criador deles, Deus, cuida deles. Por que vocês são tão ansiosos assim? Então Jesus ia caminhando e aproveitando o cenário, tá certo? A sala de aula de Jesus era o mundo, irmãos. Era as circunstâncias, era cada ocasião. Jesus não perdia uma ocasião para ensinar o povo. Jesus ele não tinha esse negócio de pregação como a gente tem hoje, pregar, aquela coisa toda, né? Jesus ele ia ensinando, ele era um ensinador. Ele falava às vezes por parábolas, porque era um método que ia peneirando, ia fazendo a triagem. Parábola é assim, ele contava, o povo não entendia nada, quem não estava interessado, bora. Quem estava interessado, depois que a multidão ia embora, os curiosos: Senhor, a gente não entendeu nada. Não entenderam? Senta aqui. Sentava a roda e Jesus começava a explicar.
Jesus ia peneirando, irmãos, curiosos daqueles que queriam de fato aprender. É por isso que tem muitos que não aprendem, porque são curiosos. Só quem para, senta para ouvir, para ler, para refletir, é que vai compreendendo as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo, vai compreendendo a vontade de Deus. Mas a maioria, irmão, não quer. Vem num culto de 30, 40 minutos, ouvir alguma coisa que o satisfaça de alguma maneira, superficial, vai embora. Não querem participar de estudos de teologia, seminário nenhum, estudo nenhum, proposta nenhuma de reflexão, nada. Não querem se esforçar para compreender. Então é mais ou menos isso que Jesus ia fazendo com o método, tá certo? E a gente percebe então que Jesus, ele não só dava valor aos métodos, né, como diz aqui, mas era criativo. Ele fazia ao vivo. Era ensino ao vivo que Jesus fazia, tá certo? Ele aproveitava as circunstâncias, as ocasiões, o dia a dia, a ordinariedade das pessoas em fazer um bolo, em arrumar uma casa, varrer casa, essa coisa toda, ia pegando essas ocasiões e ele ia criando aí a sua pedagogia. Mas o que eu acho interessante aqui no autor é que ele diz, além de ser criativo, ele era sensível às necessidades particulares de seus alunos. Quem ensina, quem instrui, deve ser sensível à individualidade de cada um, deve se relacionar com cada um. O que a gente tem hoje muitas vezes? Ensinadores que falam a multidão, não é? Não é? Agora a gente está com falta de gente que fale a uma pessoa, que seja sensível aos dramas de uma pessoa, ou seja, que se relacione com uma pessoa e acompanhe essa pessoa, e se preocupe com essa pessoa, e se dedique a essa pessoa, a uma pessoa, irmãos. Como a gente vive nessa era de produção, de resultado, de volume, então as pessoas querem fazer o quê? Falar para muita gente, dizer que pregou para 1000 pessoas, dizer que tem uma classe com 60 alunos, que dirige uma igreja e ensina no culto de escola bíblica dominical, uma classe, não sei se tem isso na igreja de vocês e tal assim, mas aí tem aquele negócio, né? Nossa, a classe de fulano tem assim uns 200, né? E é colocado sempre essa questão de número, mas pergunta para aqueles 200 se aquele que está ensinando se preocupa com o drama daqueles 200, se conhece, se sabe das dificuldades, se conhece a história, se visita o lar, se sabe a situação que está passando, o momento que está passando. Pergunta. Provavelmente esses 200 vai falar, não, a gente só encontra de 7 em 7 dias. Ele fala os negócios que nem tem relevância para a gente. Ele nem sabe a minha situação, porque é fácil ele falar para eu fazer isso. Vocês percebem? Jesus não. Ele se preocupava com uma pessoa. Jesus a gente vê parando para falar com uma pessoa, uma samaritana, com Nicodemos, à noite me parece inclusive, né? Então não tinha horário também, né? Ele se disponibilizava em toda ocasião. Para uma pessoa, Jesus falar para milhares, falar para um, da mesma forma, com o mesmo entusiasmo, com a mesma preocupação. E parece que as verdades mais profundas que Jesus proferiu foi para uma pessoa, não foi para as multidões. A mulher samaritana, como eu disse, o tal do Nicodemos, como eu disse, são as verdades assim muito mais profundas do que algumas outras, irmãos, né? Então a importância que Jesus dá para uma pessoa, a sensibilidade que ele tem, os milagres que Jesus realiza, a gente vê o que? Milagre como sendo só aquela ação sobrenatural, extraordinária sobre a vida da pessoa, a ação de Deus, o poder de Deus, não é? Os milagres a gente não enxerga isso? A gente não enxerga o lado natural dos milagres. E será que existe lado natural de uma coisa extraordinária? Parece uma contradição, parece daí que eu falei? Existe, irmão. Quer ver? Vamos pegar 4 exemplos. Algo natural do sobrenatural. Vamos ver a parte natural do sobrenatural. Vou pegar 4 exemplos que me veio à memória ontem. Foi na aula de ontem que me veio esses 4 exemplos. Primeiro é Marcos, capítulo de número 1. Primeiro Marcos, capítulo de número 1, se vocês quiserem anotar a referência, para depois ler, né? Marcos, capítulo de número 1, vai falar de um leproso. O outro é sobre a viúva de Naim lá, que o filho morre. Acho que é Lucas, aí não me lembro se é 11, se vocês puderem me ajudar, a gente vê rapidinho aqui, né? Mas então o primeiro é o leproso, em Marcos capítulo de número 1. O segundo, aí é o capítulo 7 de Lucas, tá? O filho da viúva de Naim, é o segundo. O terceiro
é sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha um fluxo de sangue lá há 12 anos também, Lucas, né? Lucas 5? É? Não, é o 8, Lucas 8, capítulo 8, a partir do 40. Então eu falei do leproso, falei do filho da viúva de Naim, da mulher do fluxo de sangue. Nossa, escapuliu o outro, mas depois a gente vê, tá? Vamos pegar esses 3 então. Pegar os 3 aqui, se eu lembrar do 4 eu falo. O leproso, no capítulo 1, ele era uma pessoa segregada, era um marginal, vivia a par da sociedade. Ele não tinha o direito, pela lei, de se relacionar com ninguém. Então ele vivia fora da cidade, em um local lá totalmente baldio. Se alguma pessoa se aproximasse dele, do leproso, ele tinha que gritar, se aproximasse 100 metros, ele tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Isso está lá no Antigo Testamento, na lei, tá certo? Então o leproso tinha que fazer isso. Quando o leproso viu Jesus, com certeza ele gritou: imundo, imundo, imundo. Jesus não parou de ir ao encontro desse leproso. É bem possível que o leproso percebeu que era Jesus, porque Jesus ele tinha fama, com certeza de alguma maneira ele ouviu falar, porque ele vai correndo até Jesus, dobra o joelho, adora e diz assim: mestre, nem foi mestre, se tu queres, tu bem podes me limpar. Então ele sabia do poder de Jesus e o que Jesus estava fazendo, curando um monte de gente. O que Jesus fez? A Bíblia vai dizer, irmão, que ele toca, e tocando disse: quero ser limpo. A gente vê o que? O milagre do rapaz ficar curado da sua lepra, não é? Agora esse termo tocou, essa ênfase, essa frase, essa palavra, melhor dizendo, na frase, mostra que Jesus foi sensível. Quem tocaria um leproso naquela época, irmãos? Ninguém. Aquele rapaz, não sei, eu estou aqui imaginando, e não é uma imaginação assim de viagem, eu acredito que é razoável. É bem possível que ele poderia ter sido casado, ou era casado, só que não era mais autorizado a viver com a esposa. É possível que deveria ter filho, pais, não é? Amigos, só que naquela condição ele precisou se afastar de todo mundo. Quanto tempo esse rapaz, esse homem, não tinha um abraço, um toque de alguém, irmãos? Quanto tempo esse rapaz não tinha um afeto, um ato humano? Quanto tempo esse rapaz não sabia o que era um toque humano no seu corpo? Quanto tempo? Então o que Jesus fez ali? Jesus não só curou, Jesus trouxe a dignidade humana para aquele rapaz, para aquele homem. Vocês percebem? Então a gente só vê o sobrenatural. Vamos pegar então a segunda ocasião, o segundo exemplo, que é a mulher do fluxo de sangue, né? Então tá bom, a viúva de Naim. Então já era viúva a mulher. Naquele contexto histórico, uma mulher viúva que tivesse um filho estava salva, no sentido, porque a mulher não tinha sustento, não tinha como trabalhar. Naquela cultura, a mulher era sustentada pelos homens, a importância também de ter filhos homens. E daí o desespero e a tristeza daquela mulher, porque já perdeu o marido, agora perde o único filho. Depois daquele enterro, o que essa mulher ia fazer? Duas coisas, duas possibilidades, não tinha terceira. Duas possibilidades: ou ir para a prostituição ou ir para a mendicância, um dos dois, tá certo? Então quando Jesus vai e ressuscita o menino, devolveu, e aí já bastava, né, irmão? Imagina a alegria, devolver o filho, isso já era uma alegria, mas tem esse outro aspecto natural. Devolveu a mulher, ou evitou que a mulher caísse na prostituição ou na mendicância. Então deu para a mulher o que aqui, irmãos? A dignidade, novamente. Olha que coisa linda. Que se a mulher fosse viúva e não tivesse filho, homem não seria julgado não. Só poderia julgar se tivesse filho, homem. Não, se tivesse filho homem, o filho homem trabalharia com o Salvador. No caso, eu queria do filho, o filho trabalhava das isso, o filho sustentava a casa, porque mulher não trabalhava, não tinha sustento. A mulher não tinha sustento. Eu pensava que as pessoas ajudariam. Não ajuda, né? É bem difícil, hein? Bem difícil. Aquele tempo não era muito diferente de hoje, né? Não era muito diferente não. Então possivelmente essa mulher, pode ser que de repente um parente podia ajudar, talvez, mas pro resto da vida é difícil. Então uma família de Boaz assim, te resgatar. Isso. Aí tinha que assumir, né? Isso. Mas aí era um direito da pessoa não assumir se não quisesse. Quer dizer, na verdade teria, pela lei teria que fazer, mas irmãos, né? Nem todo mundo de Israel era israelita de fato.
Nem todo mundo que era judeu, ele cumpria a lei de fato. E o terceiro? O terceiro é a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher do fluxo de sangue eu acho interessante, porque essa mulher também era impura, também não tinha convívio social, não podia participar de nenhuma liturgia no culto, não podia adorar a Deus junto com os irmãos, não podia ter contato com ninguém, ninguém podia tocar nessa mulher, porque senão ficava impura cerimonialmente. Essa mulher toca em Jesus, olha que coisa interessante, sai virtude de Jesus e cura a mulher. Isso já não bastaria, porque a mulher ia voltar todos os seus, não ia? Só que o que Jesus faz? Quem me tocou? Aí eu pergunto, Jesus não sabia quem tinha tocado? Sabia, porque o texto vai dizer assim, e vendo Jesus a mulher que não podia ocultar-se, então Jesus sabia. Por que Jesus expõe aquela mulher? Por que Jesus faz questão que aquela mulher se apresente? Para mostrar para toda a multidão, para a sociedade, que aquela mulher agora estava digna de participar de tudo. Jesus estava ressocializando essa mulher, trazendo ao convívio da sociedade. Essa mulher não só foi curada na questão da enfermidade, mas essa mulher também foi devolvida, irmão, a dignidade social e o convívio. Vocês percebem a dimensão do milagre? Não é? Eu ia falar da Ciro Fenícia, mas não vou falar não. Mas tem a Ciro Fenícia, eu queria que vocês pensassem então nessa passagem da Ciro Fenícia. Aquela mulher que diz assim, até os cachorros comem aí e tal. Então eu falei das três, a quarta era essa ocasião. Das três, já trouxe a abordagem, pesquisem, orem a Deus, estudem sobre a mulher Ciro Fenícia, tá? Aquela mulher que era estrangeira e que Jesus disse, não, eu vim a casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ciro Fenícia, Canané, essa mesmo. Estudem, tá? Nesse mesmo aspecto que eu trouxe a abordagem das... Naquele sentido, Jesus chamou aquela mulher da cachorra. As pessoas já viram pessoas falando sobre isso aí, que Jesus falou assim, né, pegar o pão, os filhos e dar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos. Isso. Ela falou assim, não, os cachorrinhos comem na minha casa, fez o seu Senhor. Sim. Exato. Era um tratamento que os judeus davam no Salvador aos que não eram judeus, porque era um animal impuro, o cachorro, entendeu? Como falar porcos, né? São porcos, dá pérola aos porcos. Então são animais que eram considerados por judeus imundos. Então as pessoas eram comparadas com esses animais porque eram consideradas pessoas impuras, imundas, não dignas de pertencer à aliança. Mas não era uma ofensa, um xingamento, um negócio assim não. Era um tratamento cultural. Ele veio primeiramente para os judeus. Isso, não era judia, né? Mas mesmo assim, Jesus ele vai. Isso. Parece que o milagre dela primeiro você viu a fé dela, que ela não ignorou, mas ela. Também, mas o que eu queria que vocês fizessem é que olhassem para essa ocasião, para esse milagre, mas da mesma forma que nós olhamos para esses três outros. Compreenderam? Então bora lá. Você lembra onde está? Não precisa procurar não, eu procuro então. Tudo bem, tá bom. Eu ia lhe falar agora. Então eu vou procurar e falo só para os outros, tá bom? Tá bom. Sei não, Estelinha. É porque eu não ia falar como falam alguns assim, tá na Bíblia. Eu acho isso uma deselegância, né? Porque o professor ele precisa instruir, precisa ensinar. Mas você procura? Consegue então depois ver? Eu sei que consegue ver e eu sei que você vai procurar, não tenho dúvida. E eu estou desconfiado que isso aí vai virar uma mensagem. Eu e você, nós vamos estudar juntos sobre Olha, mulher Ciro Fenícia. E eu estou desconfiado que isso vai virar uma mensagem, não vai não? Vou, você é onde que eu vou pegar, Amados, vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Aí, ó.